Imagine um auditório lotado de jovens entre 15 e 25 anos. Uma cena emblemática se repete como um ritual moderno. O palestrante pergunta: quem acredita que a própria memória está ruim? E quase todas as mãos se levantam como um gesto de súplica ou confissão coletiva. Mas o que está em jogo ali não é uma falha cognitiva precoce. É um sintoma de algo muito mais profundo. Não se trata de perda de memória, mas de perda de atenção. E essa talvez seja a verdadeira pandemia silenciosa da nossa geração. Uma atenção sequestrada, fragmentada, dominada por notificações, áudios acelerados e uma enxurrada de estímulos digitais. Estamos vivendo a era da distração crônica. Nunca fomos tão bombardeados por informações, imagens, sons e chamadas urgentes que, no fundo, não urgem nada. A mente, que deveria ser um templo de foco e construção interna, virou uma sala de trânsito, onde pensamentos não conseguem permanecer tempo suficiente para se transformar em aprendizado. O cérebro humano não tem capacidade para registrar o que não foi notado com presença. E é exatamente isso que está acontecendo. Estamos passando por tudo, mas sem realmente estar em nada. O jovem de hoje não tem menos memória, tem menos espaço mental disponível para consolidar lembranças significativas. Portanto, a memória não é um HD externo, onde tudo se armazena automaticamente. Ela depende da atenção, como uma planta depende da luz. Se não há foco, não há fixação. E sem fixação, o conteúdo evapora. Isso explica por que tantos se sentem esquecidos, desconectados, mentalmente cansados. O excesso de estímulos não nos tornou mais informados, nos tornou mais ansioso, mais distraído, mais superficiais. É urgente reaprender a estar, a ouvir sem pular, a assistir sem acelerar, a conversar sem verificar o celular. A atenção é a ponte entre a experiência e a sabedoria. Sem ela, tudo vira ruído. Não se trata de romantizar o passado, mas de resgatar algo essencial: a capacidade de se concentrar profundamente em uma única coisa por vez, porque só quem presta atenção de verdade consegue lembrar, entender, criar e evoluir. No final, talvez o verdadeiro superpoder da próxima geração não esteja em aprender mais rápido, mas em conseguir se desligar do barulho, em conquistar aquilo que hoje parece simples, mas se tornou raro: presença. A memória agradece, a memória floresce e a vida finalmente começa a ser vivida com mais profundidade e menos pressa. O celular vibra e uma notificação pisca, e mesmo que você não toque na tela, algo dentro de você já mudou. Seu cérebro, que antes estava focado, sofreu ali um pequeno curto-circuito. A linha de pensamento que você seguia foi ali interrompida. E aí, não parece grave, afinal foi só um segundo. Mas só esse um segundo vem se repetindo dezenas e centenas de vezes por dia. O que era exceção virou rotina. Uma rotina disfarçada de normalidade, mas que silenciosamente está moldando uma geração inteira a viver em estado de distração contínua. É como tentar escrever um livro com alguém apertando a campainha a cada 2 minutos. A narrativa não avança, as ideias não amadurecem, e a sensação constante de cansaço mental, de esquecer fácil. Mas será que é esquecimento mesmo? Ou será que nunca chegamos a registrar? O cérebro humano tem um filtro natural. Ele só guarda o que considera importante. E o que define essa importância? É a atenção. O cérebro não dispersa a energia armazenada, o que mal notou. Assim, a memória que depende da presença vai sendo substituída por uma ansiedade difusa. Vivemos em um mundo zumbi, saltando de estímulos em estímulos, sem tempo para processar, refletir ou consolidar nada. E isso está criando uma falsa impressão de que estamos ficando menos inteligentes ou com uma memória fraca. Mas não é falha cognitiva. Uma sobrecarga de distração é como tentar encher o copo com uma torneira aberta demais, transbordar antes de fazer sentido. A tecnologia nos conecta com o mundo, sim, mas quando usada sem critério, também nos desconecta de nós mesmos, deixa-nos reativos, fragmentados, sempre em alerta, mas raramente em paz. O grande desafio de hoje não é mais acessar a informação, é conseguir dar a ela espaço suficiente para que se transforme em aprendizado. E isso só acontece quando a mente está presente e livre de constante interferência digital. Talvez, então, o primeiro passo
para recuperar a memória não seja fazer exercícios mentais ou tomar suplementos, seja reaprender a silenciar, a desligar notificações, a proteger momentos de atenção plena como se fossem sagrados, porque de fato são. É nesse silêncio que o cérebro respira, que as ideias se reorganizam e a memória floresce. E é ali, longe das interrupções, que você volta a ser dono do seu próprio pensamento. Estamos diante de um vício moderno, um vício elegante e socialmente aceito, promovido como liberdade ou até vendido como progresso. Um vício que não tem cheiro e nem cor, mas cabe em todos os bolsos, bolsas e cabeceiras. O celular virou uma extensão do corpo e a tela o nosso novo altar. E nesse culto à velocidade e à conexão constante, estamos nos afastando do mais precioso, a presença. Crianças que choram ao serem afastadas dos tablets, adultos que não assistem mais vídeos, mas apenas escutam em velocidade dobrada. Todos correndo para consumir mais, entender mais e ser mais. Mas o que parece produtividade, muitas vezes é só uma ansiedade com maquiagem. A sociedade aplaude quem consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas o cérebro silenciosamente sofre. A capacidade de absorver conteúdo profundo está sendo substituída por uma avalanche de informações superficiais. O que era para ser conhecimento vira ruído. O que poderia ser reflexão vira distração. E no fim do dia, não lembramos que lemos, não sentimos o que ouvimos, não vivemos o que passamos. Apenas corremos como se houvesse um prêmio invisível para quem chega no fim do dia mais cansado e menos presente. A tecnologia, poderosa aliada quando usada com sabedoria, virou tirana quando usada sem consciência. A compulsão por acelerar vídeos, pular partes, deslizar telas, responder enquanto escutamos, está nos treinando a nunca estar totalmente, nem aqui, nem agora. Vivemos no quase, quase ouvimos, quase escutamos, quase sentimos, mas nada se fixa, nada se aprofunda e nada floresce. A presença virou hábito e com ela veio o vazio. O preço disso é alto. Não é apenas memória que enfraquece, é a alma que se distancia da experiência real. A mente não suporta viver sempre em modo de processamento. Ela precisa de pausa, de silêncio, de presença, de tempo de digerir. Caso contrário, ela desliga por exaustão. E aí vem o desânimo, a apatia, a sensação de estar sempre cansado, sempre atrasado, mesmo sem saber por quê. Talvez o verdadeiro luxo do nosso tempo seja saber tudo, seja conseguir parar, ouvir com atenção, assistir com presença, ler com profundidade, sentir de verdade. Em um mundo que valoriza a velocidade, desacelerar virou rebeldia. E lembrar da vida, dos momentos, dos aprendizados, exige isso, presença e coragem para viver com mais coração e menos com o dedo na tela. A nossa memória é como um jardim, um espaço vivo, fértil e cheio de potencial. Mas, como todo jardim, ela precisa de cuidado, precisa de atenção, porque sem isso ela seca e murcha. E como esperar que algo cresça, floresça e dê fruto se mal foi notado? O cérebro humano, com toda a sua complexidade, carrega uma sabedoria ancestral. Ele não guarda o que foi ignorado. Ele não desperdiça energia com o que não recebeu de atenção. E nesse simples princípio mora uma verdade profunda. Não perdemos a memória por falta de capacidade, mas por excesso de distração. Vivemos em um tempo que o excesso de estímulos substitui a profundidade. Um tempo em que passamos por tudo, mas não paramos em nada. O perigo é sutil, mas devastador. Nossa mente, ao ser bombardeada continuamente por imagens, sons, notificações, não consegue mais fixar o essencial. As ideias não se conectam porque não há raízes, e sem raízes não há entendimento. A inteligência que nasce das conexões entre experiências e memórias enfraquece quando essas memórias não são sólidas o suficiente para se encontrar. A atenção é o solo fértil da mente. É nela que a memória se ancora, que o aprendizado se organiza, que a criatividade floresce. Mas se estamos sempre com a cabeça em outro lugar, pulando de tela em tela, de vídeo em vídeo, de estímulo em estímulo, perdemos a chance de fixar o agora. E o agora é tudo o que temos para construir o que virá. Uma mente constantemente dispersa se torna rasa, ansiosa e instável. Não por falta de talento, mas por falta de espaço para o silêncio, para a contemplação,
para a digestão mental. Esse não é um chamado ao passado, mas um convite à consciência. Não precisamos rejeitar a tecnologia, mas sim escolher com mais sabedoria como usá-las. Proteger nossos momentos de atenção, proteger nossa inteligência e proteger a qualidade do nosso pensamento. É permitir que o jardim da memória floresça com força, cor e sentido. Sem isso, seremos apenas acumuladores de informações, mas não construtores de sabedoria. Então, desacelere e olhe com mais atenção, escute com mais presença e leia com mais entrega. Porque cada vez que você oferece atenção verdadeira a algo ou a alguém, você está plantando uma semente. E como todo bom jardim, o que você rega, cuida, cresce. Por isso, é urgente aprender a escutar, desacelerar, a dedicar atenção plena ao que de fato importa. O celular é uma ferramenta poderosa sim, mas ele não pode ocupar o trono da nossa consciência. Estamos construindo uma era que o volume de informações é alto, mas a retenção é rasa. E no final das contas, talvez a grande revolução contemporânea não seja aprender mais rápido, mas reaprender a prestar atenção, porque a verdadeira sabedoria começa onde a distração termina. Isso fez sentido para você? Se isso fez sentido para você, encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa que você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar aqui nos comentários qual a sua opinião. E antes de você ir, eu vou deixar aqui uma indicação para você assistir. Um forte abraço e até a próxima!